De volta com o nosso Você Bonita. E agora sim, vamos para o nosso quadro, que é um grande sucesso, com a vinheta mais linda do Brasil, Bebê Transformando Vidas. Todo dia, quando eu olho assim, ai, me emociona, até porque é muito linda. Bom, o negócio é o seguinte, antes do nosso papo aqui ao vivo, que eu já vou contar pra vocês, a gente tem que lembrar o que aconteceu no episódio anterior. Olha lá. No episódio anterior... E hoje eu vou ensinar a Aninha a fazer uma make lindíssima, super fácil de fazer. Eu comecei a gostar mais agora, porque agora quando eu venho no programa, eles me maquiam. Você já se viu muito bom, Maquiadores que eu, nossa, apaixonada. E aí eu falei, ai, eu vou começar a comprar também, mas Li, primeira vez que eu passo base sozinha. Sozinha. Assim, e você viu como é simples? Às vezes a gente acha que é tão difícil, mas às vezes é só você ir ali pegar e testar. Sempre, gente, maquiagem é embelezamento. Faz em você, aprendeu aqui, vai, reproduz em você. Nossa, me senti muito linda, vou fazer de novo. Olha ela toda animada com a maquiagem, Aninha! Bem-vinda! Tudo bem? Tá fazendo direitinho, né? E vamos chamar ela, a nossa querida e maravilhosa Renata Rebelo! Oi, gostoso! Oi, gostosa! Eu pautinha de boa hoje, hein, Carol? Você nem dormiu, se eu te conheço. Nem dormiu, a Rê. É engraçado que antes da pauta começar, eu tava conversando com uma pessoa especial ali, ela disse assim, eu me frustro muito, por exemplo, eu marquei médico e ele cancelou. Eu fico muito irritada, muito brava. Porque depende de terceiros, né? E ela com uma certeza absoluta. Falei, não. Ela, como assim? A pessoa pode desmarcar e você tem a opção de ficar ou não frustrada, de ficar ou não nervosa, de sentir ou não a raiva. Ela, é assim? Eu falei, eu vou te dar algumas dicas. Então, para você que falou para mim na sala VIP que você se frustra, e para você que está em casa também que se frustra bastante, hoje a pauta tá esclarecedora. Então, a ideia aqui é entender esse sentimento, essa frustração e interpretá-lo de outra forma para a gente viver melhor. Isso. Porque é óbvio que a gente vai se frustrar. Exato. Mas, né, essa régua aí da expectativa também é interessante. Porque a vida é movimento, ela não acontece numa poça, numa água parada. É um rio, então você vai se frustrar. Aí a gente trouxe 6 pilarezinhos, 6 itens importantes para você começar a se conhecer. Quem está com diário de bordo, anota. Tá. Nem que seja no bloco de notas, no celular, anota sobre você. Vem o insight? Anota. E a Aninha vai contar uns casos aqui hoje. Já aguardem. Mas antes, vamos colocar na tela, então, o resultado da pesquisa que o pessoal de mídias aqui, da TV, né, preparou e colocou lá nas nossas redes sociais. Então, a pergunta é, você é o tipo de pessoa que coloca expectativa nos outros e sempre se frustra? Aí, o sim, 43%, não. Sou mais pé no chão, ganhou. Mas tá bem empatadinho. É que aí, talvez a palavra outros dê a expectativa de que eu já aprendi a lidar com o outro. Mas a vida em si, ela é uma série de eventos que vão levar você para se frustrar. Sem dúvida. Com as situações e com os outros, né? Sem dúvida. Quando você está num avião, a máscara de oxigênio cai em você, depois você coloca nos outros. Então, vamos ensinar, porque eu tenho dúvidas quando dá esses resultados, se quando a pessoa está respondendo, ela não está respondendo já cansei, então... já tô madura, sou pessoa madura, não me frustra. Isso é na evolução ou é na dor, né? É na dor. Vamos começar, então? Vamos. O primeiro é esse aqui. Uma das coisas mais importantes para você, se você está se frustrando, é perceber que você está com o hábito de desenhar o futuro
com uma intensidade muito grande. E se a gente fosse colocar um pêndulo na linha do tempo entre passado, presente e futuro, algumas pessoas ficam muito lá no futuro, muito lá para frente. Aí eu vou chegar, e o futuro ele não precisa ser daqui a anos. Vou chegar hoje no escritório e meu gestor ele vai ser extremamente agradável, vai dar tudo certo. O pneu do meu carro não vai furar, não vai ter farol vermelho, o ônibus não vai demorar. E eu vou fazer uma comidinha e eu não vou queimar. Então, a gente está sempre certo de que o futuro vai ser daquela maneira, com aquela expectativa que você criou. Você pode criar expectativa, ela é muito agradável, criar expectativa, mas as pessoas ficam tão presas de que eu vou marcar médico, ele vai me atender, eu vou pôr uma comidinha e vai dar do jeito que eu queria no forno, eu vou emagrecer tantos quilos, a gente sempre põe um futuro certo e é muito incerto, é uma fantasia. O futuro não existe, a gente pode criar e outros fatores vão interferir nesse futuro. Aninha, o que você tem a dizer desse primeiro aí, que você está num momento de muita expectativa futura? Sim, mas você sabe, Carol, que eu sempre tive muitas baixas expectativas. Eu sempre tive um estigma da obesidade muito forte. E foi uma coisa que eu não enxergava, né? A Rê que me trouxe isso, porque assim, qualquer coisa que acontecia, eu tinha uma expectativa muito baixa, porque eu merecia muito pouco, porque eu era gorda. Então, assim, eu tinha baixas. Assim. Então, quando eu pensava no futuro, eu me frustrava porque eu pensava, eu nunca vou ser aquilo, eu nunca vou conseguir, porque eu sou gorda, porque eu não mereço. Então, olha só. Então, assim, até em relação ao meu vestido de noiva, né, que era uma coisa que eu queria dividir, que o primeiro vestido que eu escolhi foi o primeiro vestido que eu provei foi o que eu escolhi há muito tempo atrás. E talvez ele não era o meu vestido, porque só de servir, eu já escolhi ele, mas ele não era o meu vestido. Ele não era. E agora, quando eu fiz a prova, eu troquei de vestido. Foi lindo. Você achou esse tempo todo que você ia entrar, né? Eu não sei como vai ser a cerimônia, mas enfim, que você estaria, né, nesse dia com aquele, né, desde quando você escolheu. E mudou. E aí eu mudei. E aí eu falando com a Rê, porque teve uns dias aí de gap, né? E aí a Rê, vai lá e fala. Eu falei, eu vou. E eu vou lá com firmeza. E ela, com posicionamento, vai e fala. E aí eu falei tudo que me incomodava e a gente conseguiu trocar o vestido. E eu me senti noiva, Carol, que eu não tinha me sentido. Gente. Eles queriam colocar um valor a mais, uns bons R$1.000. E o que mostra, primeiro que ali ela aceitou qualquer coisa. Eu falo que todas as meninas foram transformadas das edições anteriores, mas o que aconteceu dessa história do vestido, para mim, ela foi a que mais se transformou. É muito grande. Uma personificação Antes ela aceitava qualquer coisa, ela não tinha expectativa do futuro, logo, para ela não se frustrar. E aí ela foi se transformando mesmo, lógico que a aparência dela mudou, mas interna, essa semana eu falei, gente, eu chorei, porque eu falei, que uau, legal, entreguei um resultado. E aí ela se posicionou, se frustrou muito, porque a pessoa queria cobrar muito, aí ela, tá bom, aceitou. Aí veio na sessão de terapia. E ficou chateada e frustrada. Falei, a gente está trabalhando há anos, você se posicionar e falar. E aí ela falou, eu tô muito frustrada. Poxa, se dá tempo. E aí, ó, Cá, vou pôr aqui dá tempo, então por que não? Um item bom que tem a ver com essa história, que são os sentimentos e as emoções. Ela ficou muito triste porque quando ela não estava criando expectativa, aí veio a vida e mudou. E aí ela pôs um vestido em que ela se sentiu noiva e nas fotos você vê que é outra história. Ela tá bom o primeiro, mas o segundo... Você já viu? Lógico. A gente terapeuta, a gente fica grudinho. E ela ficou tão chateada, tão frustrada, que ela ficou ninando. E é uma coisa que, depois da frustração, quando a gente tem uma expectativa e não acontece do jeito que a gente quer, vem a emoção tão forte, esse sentimento tão forte. E ela ficou ninando, ela ficou tristinha, ela não via uma saída. Quando você administra a emoção e fala, não, pera, eu tô muito chateada, uma coisa que veio o histórico de como as vendedoras tratavam ela na loja por causa do estigma da obesidade, né? E aí, quer falar um pouquinho? Não, e aí eu até chorei, porque a minha história sempre teve isso, né? Dos vendedores me maltratarem, de olharem pra mim e falar, não tem nada que te serve aqui, pode ir embora. Que absurdo, né? E assim, hoje o mercado plus size é muito grande, mas quando eu tinha 15 anos, quando eu era jovem, não tinha.
Então, assim, eu acabava... Era assim, o que me servia, eu usava o que me servia. Servia, você nem então, o vestido de noiva buscava. foi meio isso também. O que me servisse estava bom. E aí, quando você experimentou agora recentemente, você falou, ai, eu acho que Não, e Ela se agora... transformou, né? acho que é outra. Vendo. Cara, depois você vai ver, é outra pessoa. Interessante, muito e aí, interessante. no meio da frustração, tem os seus sentimentos, as suas emoções. E se você nina ele, nina a raiva. Não, mas eu queria que fosse diferente. Tem raiva, tem uma intensidade. Toda vez que a gente está diante de uma resposta emocional, seja na raiva, seja no choro, tem alguma coisa aí para ser trabalhada. Entendi. Então, presta atenção, como são os seus sentimentos, suas emoções quando alguém desmarca alguma coisa, quando alguém te dá patada, quando alguém fala alguma coisa. Você se frustra tanto, mas é mais doloroso o que você sente. Então, por exemplo, dessa pessoa que eu falei lá na VIP, não se estressar porque o médico mudou a consulta, não sentir raiva ou sentir, saber dosar é legal. Tá, eu não vou na consulta, mas vou fazer outra coisa. Ah, então já que eu saí do escritório para fazer a consulta, eu vou passar na minha casa, vou pegar minha filha e vou ao cinema. Então, você tem estratégias para não se apegar àquele sentimento, àquela emoção. Quando dá a frustração. Exato. Tem perguntinha já pra você, eu vou colocar o próximo tema aqui na tela. Quem escreveu pra gente? Vânia, obrigada, um beijo. Como lidar com minha frustração sobre a atitude ou palavras de alguns familiares? Isso, a gente sempre tem a expectativa de que alguém trate a gente com respeito, com amor, com carinho. Mas essa questão é um comportamento que foge do nosso controle, foge da nossa alçada. O outro, ele vai ser hostil, ele pode te maltratar, ele pode, entre aspas, né? Ai, Renata, então eu tenho que aceitar ser maltratada? Não. A primeira questão, máscara de oxigênio. Pera, o que eu sinto quando o outro fala de maneira ríspida ou usa palavras muito fortes? O que eu estou sentindo? Qual emoção pega? Qual o sentimento me pega? Aí, para que lugar do passado a fala do outro está me levando? E o que eu estou sentindo agora? Então, presta atenção que a frustração tem essa composição, essa plaquinha ensina. Estou com algum passado aí que essa pessoa já falou outras vezes comigo, agora, qual é o sentimento que está me trazendo? E quando você se organiza e se entende, aí você consegue se posicionar. Então, não se entrega para o boom da emoção, não se entrega pela carga do passado. O que essa pessoa está falando? O que ela está fazendo com você e não está ok? Quando você não estiver com raiva ou chorando, você chega nessa pessoa e fala, olha, você falou tal coisa, eu não gosto. Tenta se posicionar. É sempre melhor o diálogo, porque às vezes o outro não tem noção do quanto ele te impacta. Se você já tentou e isso não aconteceu, o que você faz? Pegue o seu banquinho e saia de fininho. Essa pessoa não serve para conviver com você. Sem dúvida, independente de quem. Isso. Seja. Dá a E era uma oportunidade dela dificuldade. mudar, né? E era uma dificuldade que eu tinha, Nó. né? De falar, porque eu tinha muito medo de falar. E a Rê fala uma palavra assim, que você tem que ser firme e suave. Porque você não precisa ser grosso, mas você tem que ser firme. Firme e suave. Firme e suave. Sempre. Com muito amor e respeito. Muito amor e respeito. Firme e suave, guardem isso. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Patrícia. Um beijo. Minha filha de 20 anos está tendo uma frustração terrível. Não está conseguindo ser aprovada na prova de direção do Detran e fica profundamente frustrada. Como posso ajudá-la? Você pode ajudar ela olhando para esta questão aqui que a gente colocou, ó, sentimentos e emoções. Porque a prova do Detran, basicamente, é você ir, fazer a baliza, seta para fora, seta para cima, para baixo, né? Ou para a direita, para a esquerda. Se ela não está conseguindo atingir o proposto, provavelmente ela está tão nervosa, tão alterada, tão ansiosa. Então, lembra que eu falei? Expectativa, passar. Frustração, não estou conseguindo passar. Entre a expectativa e a frustração tem uma emoção, tem um sentimento. Ela deve estar super alterada, super nervosa. E à medida em que ela vai não passando e colecionando fracassos, e como ela olha para esse fracasso, se ela olha, eu não sou boa, não vai dar, dessa vez não vai dar, aí ela vai criando uma mochila pesada. E quando ela chega lá, ela está travada. Então, terapia nela para ela entender o que ela faz quando ela está nervosa. Será que ela está tremendo muito e ela não consegue fazer um movimento bom no volante? Ela se olhar. Então, primeiro, acalma, porque muitas pessoas já não passaram. Muitas pessoas passaram pelo que ela está passando, mas faz uma terapiazinha, uma análise, nem que seja sessões pontuais, para ela se entender, para ela conseguir fazer. Ai, lembrei da vovó.
De qual? Da minha vovó que partiu. Vai fazer um ano, né, que a vovó partiu, lembrei dela. Que ela falava assim que ela bombou 6 vezes para tirar a carta. Na época era Kombi, que ela não conseguia. Que linda! Eu lembrei. Então, assim, gente. Né? Eu reprovei porque são... eu Pô, não tinha em o algum hábito... momento vai rolar. eu reprovei porque eu não tinha o hábito da embreagem. Eu descansava o pé na embreagem. Aí morria. Não, descansava. Aí ele falou, tira o pé da embreagem. Eu nunca tirava. O que é legal é que a cada erro você vê qual é a situação de melhoria. Sim. As pessoas têm uma relação com o erro. Eu erro, sou burra. Eu erro, sou inadequada. Tá, eu errei. E a gente se frustra porque não devia errar. Porque no fantástico mundo da Mulher Maravilha você não erra, você não poderia errar. Você permite que os outros errem, mas você não. Mas assim, ó, qual é o nosso aprendizado com cada erro? Isso, nossa, muda muito. E assim, acho que é muito importante ter uma terapeuta. É muito importante. É verdade. Porque é muito legal, porque às vezes a gente não enxerga o Sim. que está fazendo de errado. E às vezes no maior problema, a Rê vem e fala assim, olha, tá vendo isso aqui? É uma coisa boa. E eu falo, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Entendeu? Então, assim, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Que linda. As falas, acho que o terapeuta, ele estuda para isso, mas quando a gente... Não é impossível, que as pessoas falam assim, nossa, eu não tenho condições. Primeiro que o SUS oferece, sim. Você já as contou, que né? são formadas e tudo bonitinho. Eu posso compartilhar lá uma página que são psicólogos que doam o tempo para quem não consegue pagar, isso é muito legal. Olha que legal. Mas por que, além do terapeuta, se você vier dividir uma questão comigo, eu tô de fora, eu não tenho um sentimento, eu não tenho uma emoção, eu consigo ajudar. Então, obviamente, a questão do vestido da Ana, ajudei como terapeuta, ela se posicionar, olhar e não se abandonar, porque era um abandono, ela não se frustrava porque ela estava abandonada. E o que me emocionou, ela nunca mais vai passar por situações ruins, porque ela se transformou, ela está Teve por ela. coragem De foi falar. lá e Mas de falar, fora, olha, ó, isso tá sem ser errado. terapeuta, qual foi a intervenção que eu fiz? Ana, tira a pala, faz isso, ajusta não sei o que, vai ficar muito parecido com o outro, troca a manga. Se eles tivessem sido intransigentes, ela, por uma Ia ter questão que comercial, ter ela ia uma se posicionar. Então, eu tô de fora, é mais fácil. Entendi. Né? Porque já estava escolhido, já estava Isso. pago, né? Sim, verdade. E ela não pagou mais os muitos R$1.000. Parabéns! Gente, e quem está nos assistindo, que, enfim, tem negócio aí, que tem empresa, etc., está precisando um pouco mais, como você disse, né? Menos intransigência, resiliência, né? As pessoas... isso aqui é o dia da vida da pessoa, ainda mais quem mexe com vestido de noiva. Mas sabe? eu falei pra ela, eu acho que a loja comercialmente tem a regra. E aí vai agora do seu argumento, vai lá, volta e argumenta. Eu Às era vezes outra você pessoa consegue. quando eu escolhi Exato. aquele, eu era outra pessoa, hoje eu estou É um uma nova obstáculo, pessoa. né? Aí, ó. É um Obstáculo. Aqui tem obstáculo. Às vezes as pessoas falam que para a vida ser feliz não tem que ter obstáculo. Tem. Tem. Aí você vê alguém muito feliz, maravilhosa. Tem que ter. Tem obstáculo. Aquela blogueira que você segue, que você fala a vida dela é perfeita, não é, tem obstáculo. Só que o obstáculo ele pode ser uma trava tão poderosa e tão forte que você senta e chora. Você pode sentar um pouquinho e chorar e vai levanta. Né? Mas alguns obstáculos eu vejo, principalmente os alunos chegando nos cursos ou as pessoas de atendimento individual, que elas pararam, travaram, sentaram no obstáculo. Um potencial incrível, absurdo. Às vezes a gente faz escolhas que não são muito boas e distorce. É só um obstáculo de uma escolha ruim, é só um pedaço. Você vai contornar, o que você vai fazer? Mas eu vejo que muitas pessoas ficam tão frustradas que elas param. Né? Eu falei, Carol, eu estou num processo de emagrecimento. Há 2 anos atrás eu estava com esteatose grau 3 para 4. Levei uma bronca do médico que estava fazendo ultrassom, saí segurando o choro no laboratório, liguei para minha médica, eu falei, tô podre. Ótimo, meu Aí ela, não, calma e tudo mais. Aí eu repeti os exames. Maravilhoso. Aí os operatórios, que eu falei, vou fazer funilaria, né? Já vou. Chegou lá, a médica falou, você tá com sinais de gordura na vesícula. Carol, eu fiquei tão chateada. Daí eu falei, não, beleza, eu cheguei no plástico, ele falou, não. Pela conduta médica, primeiro você vê a questão da vesícula, depois a gente faz funilaria. Aí eu falei, isso é um obstáculo. E eu tô muito chateada, tô muito E muito irritada. provavelmente vai ter que tirar para você não correr o risco de ter Não, aí a tem urgência. um manejo lá de uma questão, porque eu nunca tomei nenhuma medicação
eu tenho um preconceito e eu queria mostrar para as minhas... Ó, Carol, vamos falar mais sobre isso. Vamos falar mais sobre isso. Tá, porque eu queria que fosse na raça, eu queria que fosse Tá doida, legal. mas tem coisa que não é na raça. Porque o primeiro médico que eu fui, ele nem levantou a cabeça e falou, vai fazer bariátrica. Eu falei, mas eu nunca fiz dieta, nunca fiz atividade física, como que você vai fazer isso comigo? Sim. Então, o meu obstáculo era esse, eu precisava num período, numa parte, mostrar pra mim que eu conseguia. Aí uma hora eu falei assim, sentei e falei, também não vou fazer mais nada, vou trabalhar a aceitação. Mas eu falei, não, né? Então os obstáculos, eles aparecem e a gente tem que contornar para conseguir. Para chacoalhar. Vamos no assunto, já que tá a funilaria ou você quer falar? Só botar perguntinha, perguntinha. A Glaucia tá lá, que não, é pergunta agora, Vamos lá. Isabela, um beijo para você. Como lidar com a frustração de se sentir excluída? Sempre que tem uma frustração, quando você se sentir frustrada, às vezes as pessoas têm dificuldade de nomear e de sentir, dar nome para o que está sentindo. Ver a expectativa. Qual era a minha expectativa? Que eu fosse aceita, que eu fosse amada, que eu fosse acolhida. Então, ao invés de você olhar só para o sentimento de frustração, olha para a expectativa que você tem com relação às pessoas. Eu queria que, lógico, o ser humano, historicamente, ele sobreviveu porque ele precisava andar em bandos. Então, lá nas cavernas, sozinho não ia sobreviver. A gente traz essa herança e é muito gostoso estar em sociedade. Mas, já que quem você gostaria que te acolhesse, te trouxesse isso, claro que num minutinho eu não vou conseguir te ajudar como uma terapeuta, um individual ajudaria. Mas se você fizer isso que eu estou falando aqui, sua vida vai mudar já. Você está se aceitando? Você está tanto pedindo para os outros, a aprovação dos outros, querendo a presença dos outros. E você? Se você começar a se acolher, se der uma boa dose de amor, se você for uma boa companhia, eu queria tanto estar do lado dessa minha amiga que é muito legal. Seja você a amiga legal, a companhia legal. Faça isso, você vai ver que a necessidade de ser aceita, ela diminui um pouquinho. Tá certo. Mas depois nós vamos falar da vesícula. Fale mais sobre isso. Olha lá. Quem escreveu pra gente, obrigada, Jéssica, um beijo. Como lidar com a expectativa de uma família inteira cobrando um filho que não tenho e nem pretendo ter? Ai, Jéssica, bem-vinda ao mundo real, onde as pessoas cobram coisas. Já parou pra pensar, Jéssica, que você é tão maravilhosa, que você é tão gostosa e que essas pessoas que estão cobrando os seus filhos ou o seu filho, elas te amam tanto que elas querem um pedacinho de você a mais? O que você precisa ver? As pessoas têm uma expectativa e você tem outra. O quanto de permissão você está dando para que as pessoas continuem te cobrando? Elas vão cobrar? Vão. Mas quando você vira autoridade no posicionamento, não fala assim comigo. Eu não quero. Talvez você tenha que falar algumas outras vezes, mas pare e pensa. Será que você está se posicionando de maneira efetiva para as pessoas? Eu já tô passando por isso também. Já tá? Já todo mundo que eu converso fala assim, você vai voltar grávida da lua de mel. Você vai voltar grávida. Juro, todo mundo que eu converso. Fala, gente, calma, deixa eu curtir o meu casamento, eu quero ter filho, se Deus quiser eu terei, mas calma, a gente já tá com essa cobrança. Gente. E até hoje estão me cobrando o segundo. Carol. Dois ficam cobrando. Ai, gente. Aí a pessoa fala, não, mas aí quem tem dois, você cobra o terceiro. Eu acho que eu falei pra Ana que eu tenho respostas terapêuticas, ela conhece. Quem é de atendimento individual da sala sabe. Eu tenho respostas terapêuticas e super corporativas e eu tenho as proibidonas, as cítricas, as azedas, entendeu? Aí eu tenho uma resposta, depois eu te conto, tá bom? Pra já que ela sabe, aquele cavalo assim que não, é bem fino, é bem... Não, fina é elegante. Uma mistura de cítrica com essa pergunta... Corporativa. Ó, agora vamos falar de uma coisa específica, que é geral pra mulherada. Temos aqui o tema balança. Ai, a minha expectativa... Ai, gente, eu acho que a balança lá de casa tá quebrada. E de várias. Sempre. A Ana passou por um processo e ela tinha uma expectativa, mas aí a gente fica tão frustrada quando olha aquele número e é só um número. É um número que é importante, é válido. Sim. Mas quantas mulheres não começam, por exemplo, a Ana, as roupas estão servindo, ela está se posicionando. Todos. Você viu o dia, preciso falar isso, que ela mostrou fazendo o pé, que ela não conseguia fazer o pé. É verdade. E o dia que eu assisti, eu meio que dei uma choradinha assim, na hora do ar, assim, juro por Deus, porque presta atenção o que acontecia. Você tinha uma sensação que você não podia apoiar sua perna no colo da pessoa que ia fazer, porque você podia machucá-la, que era pesada. E você também não conseguia se fazer porque você não tinha... mobilidade, né?
sentada e tal, mobilidade para fazer o pé. E de repente você gravou ali de uma forma super espontânea e tal, contando para todo mundo que agora você consegue fazer o seu pé. Porém, a Eu balança achei- não está quanto ela gostaria. Percebe que é relativo? Mas Glaucia, não estamos no episódio para poder falar dessa parte que vai. Calma, eu não contei nem nada, ninguém nem sabe quando é final, ainda não podemos dar esse spoiler. Mas eu tô vendo a Ana hoje pessoalmente. Ó, você emagreceu bastante. Eu não estou sabendo de nada, eu não tô sabendo, tá? Número nada. Mas você está hoje com um vestido branco. Posso botar ela aqui, Glaucia? Não, por favor. Eu estou vendo ela aqui ao vivo, tá? Ela tá num vestido branco. Que poá, que a gente sabe que as bolinhas é uma Aumenta. estampa. TV engorda, hein? Engorda. Eventualmente. A gente pode mostrar que ele tá solto. Tá bem largo, olha isso aqui. E o rosto da Ana afinou muito. A gente tá falando, não vamos falar de peso hoje, mas a gente tá falando aí que você estava com 100 quilos quando tudo começou. É. Então, Mas é no aguentem a geral, ansiedade. tá? Porque às vezes a gente fica tão fixa nessa palavrinha aqui e não vê que já consegue fazer o pé, Imagina, que a maravilhoso. vida está transformada. Que as roupas estão servindo. Quantas Sim. alunas... Pique. Tem uma aluna que é muito engraçada, que ela fala roupa de linguiça. Né? Sabe aquela roupa? Você não sabe, Carol, é quando aperta assim, ó, e a banha sai pra fora, a gente fica com roupa de linguiça, ela, olha, a balança tá igual, mas eu não tô mais com roupa de linguiça. Então, às vezes a gente se frustra com eventos específicos, a gente trouxe a balança, mas eu me frustro com a voz de alguém, com o trânsito, e aí eu volto pro sentimento e emoção. Relaxa um pouquinho, solta um pouquinho. Vamos olhar o copo meio cheio e as conquistas. Perguntinha do público antes da última plaquinha que escreveu pra gente na tela. Morize, obrigada, um beijo. Como ser suave? Porque firme eu já aprendi. Ai, Morize, um beijo. A Morize, ela é seguidora e ela vai e fala. Às vezes eu posto alguma coisa, ela é suave. O seu tom de voz, como que a gente trabalha a suavidade? O seu tom de voz e as palavras que você utiliza. Então, ao invés de você falar, você é estúpida, você é grossa, você pode falar, olha, você está se posicionando de uma maneira muito firme para mim, para o que eu sinto, do que eu posso permitir. Olha a suavidade, não é não falar, né? Mas é prestar atenção no seu tom de voz e nas palavras que você está utilizando, aí você vai ser Fantástico. suave e firme. Trabalho. Quem não se frustra? Trabalho, dinheiro, essa plaquinha ela é infinita, Essa assim, ela vai plaquinha é lá complicada. pro outro lado. Temos 1 minuto, Rê. Isso. Se você não está exatamente onde você gostaria, se as pessoas que estão convivendo com você não estão ok, presta atenção, volta. É uma frustração. Dá sim para você ser feliz, independente do que está acontecendo aqui. Ou em qualquer lugar. Volte algumas casinhas. Volte à primeira casa. E recupere o percurso. Isso. Certo? O trajeto. Porque, gente, a frustração faz parte. Meu marido tem uma frase que ele fala, vamos alinhar as expectativas. Ai, que corporativo. Vamos alinhar as expectativas. Antes de uma viagem, vamos alinhar as expectativas. Vamos alinhar as expectativas. Maravilhoso. E aí, quando você alinha as expectativas, a frustração certamente passa longe, né? E isso eu tô falando de, obviamente, casamento, parte conjugal. Mas na vida, às vezes não dá pra gente alinhar as expectativas com outra pessoa, mas a gente tem que alinhar com a gente. Então aprende a lidar com a frustração. Aprende a na lidar com a marra. frustração e alinhar a expectativa. E eu vou agradecer essa maravilhosa. Obrigada. Obrigada por tudo. Adorei te ver. Semana que vem tem mais. E ela tá firme e forte, hein, gente? E você é muito talentosa. Aquele bonequinho da alegria, do obrigada. Divertidamente. Obrigada, Obrigada, Rê. Carol. Sempre maravilhosa Obrigada. também. Gostei. A gente tem que ser suave E firme. e firme. Vamos pro nosso final de semana com essa, meninas? Muito Vamos. obrigada. Obrigada, Sempre um prazer Carol. recebê-las. Temas importantes que a gente discutiu essa semana e agora fechamos com chave de ouro. Então, eu desejo um final de semana maravilhoso, sem frustração, né? Ou sabendo lidar com a sabendo frustração, lidar com né? elas. E a gente volta ao vivo 1h da tarde. Beijo, beijo!